Mais uma vez estamos juntos, quinta-feira, ao vivo aqui no programa Escola Bíblica, junto com você, 8h30 da noite, não se esqueça, hein? A gente está falando sobre as 7 cartas do livro do Apocalipse. Hoje a gente vai falar sobre as últimas 4 cartas, que lições especiais. E você que está assistindo agora, não sai daí, tá bom? Você começou o programa, essa mensagem é para você também, um estudo muito especial. Pega a sua Bíblia, seu caderninho aí, um papel, anote, vale a pena. A gente só está começando esse programa Escola Bíblica, que é a maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. Volto rapidinho, até já! De volta, programa Escola Bíblica, eu estava vendo aqui num rápido intervalo, acompanhando, né? Quanto material bom a Novo Tempo tem oferecido para você, né? Quantos materiais impressos, DVDs, e agora nessa temporada a gente está oferecendo para você também o tema da temporada, que é Apocalipse, o fim revelado, através das redes sociais. Isso permite que pessoas de todos os cantos do mundo tenham esse material também. E é só você enviar para a gente um WhatsApp, uma mensagem. Eu estava aqui com o meu celular pensando, é fácil, hoje, como é que a tecnologia nos permite tanta coisa, né? Você pega o WhatsApp, salva o número que você está vendo agora, vai aparecer aí, é isso, 12982444449, e você salva e manda para a gente uma mensagem. Olha, quero receber o material do Apocalipse, do Escola Bíblica, quero receber Apocalipse e o fim revelado, como você preferir, e a gente vai enviar para o seu celular. Pastor, o meu celular é daquele simplesinho, mas você tem WhatsApp? Manda para a gente vai mandar para você, não tem problema, tá? Não tem dificuldade, a gente faz questão que você tenha na sua mão o estudo que a gente está apresentando aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente sempre tem enfatizado aqui que todos os estudos estão no NT Play. Todos os estudos dessa temporada, das temporadas anteriores também, e muitos deles estão no Facebook, tá? Então a gente transmite alguns dos programas, não são todos, mas a gente transmite grande parte dos programas no Facebook, nos programas ao vivo, e a gente faz questão de deixar salvo ali. Então muito material tem no Facebook, então siga o nosso Facebook também, e eu vou fazer um desafio para você agora, tá? Faz tempo que eu não faço isso. Eu quero mandar um abraço para você que vai nos seguir hoje. Quero ver quem está acompanhando nessa quinta-feira a gente pelas redes sociais também. Então, as pessoas que estiverem acompanhando e não seguem o Instagram ainda, siga @Escola Bíblica NT, tá bom? Se você tem o seu Instagram, está com o celular na mão, está na sua casa aí, então @Escola Bíblica NT, e daqui a pouquinho, após o intervalo que a gente vai ter no meio do programa, eu vou mandar um abraço para aqueles que seguiram, tá bom? Hoje, ok? É hora da gente falar com Deus, a gente começar o programa e estudar as 4 últimas cartas do livro do Apocalipse às 7 igrejas, tá? Vamos orar, esse é um momento muito especial. Bondoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa semana, para muitos desafiadora. Muitos já estão chegando ao final dela com grandes vitórias. O Senhor conhece a nossa realidade, e que tudo que aprendermos hoje aqui faça sentido prático nessa vida, para o nosso dia a dia. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nas 7 cartas, Jesus manifesta o conhecimento dele, profundo, para com as igrejas. E ele fala de maneira prática. Você que acompanhou durante toda a semana tem percebido isso, né? Para 5 das 7 cartas, ele fala, conheço as tuas obras. Em outras palavras, aquilo que a gente faz, a nossa expressão, a expressão da nossa fé, ela é conhecida por Deus. A fé sem obras é morta, Tiago diz assim. E a gente vai estudar aqui então a 4ª igreja, um 4º período da história descrito no livro do Apocalipse. Para você que está chegando agora, João, ele começa a escrever o Apocalipse e ele direciona essa carta
esse rolo e dá um recado para 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas recebem essa carta, que é um rolo que vai passando com uma mensagem específica para cada igreja. E essa aplicação ela tem uma profunda conexão com a história. Desde o primeiro século até a volta de Jesus, cada período da história representou uma igreja. E representa a gente, a igreja atual também. Eu quero trazer para você agora a 4ª igreja. Ontem nós paramos até a 3ª igreja. Mas olha que lições interessantes. Tiatira é o nome dela, para você que nunca ouviu. É a igreja de Tiatira. Olha a cidade de Tiatira, está vendo ali que interessante? Tiatira representa o período que vai desde o século VI até o século XV, um período chamado Idade Média. Representa a igreja de Tiatira. Agora, é interessante que é um elogio feito à igreja, por causa do amor dessa igreja para com Deus, a fé dela, o serviço, ela serve a Deus, grande parte dos membros são dedicados a Deus e eles são perseverantes também. Só que existe uma reprovação, né? Grande parte das igrejas, como nós mencionamos, elas têm reprovações, têm elogios também. A igreja é reprovada porque dentro dela, e aí é usado um termo interessante no livro do Apocalipse, ela tolera Jezabel, que se dizia profetisa, né? Estava levando os membros da igreja para a imoralidade sexual, comer alimentos não usados e alimentos sacrificados a ídolos. Você vê Jezabel. Jezabel foi um outro contexto da história bíblica, mas o livro do Apocalipse aplica esses ensinos que Jezabel introduziu no meio do povo de Israel também à igreja. E hoje, vamos pensar um pouquinho, né? Infelizmente, a gente até mencionou alguns exemplos ontem, em outro contexto de igreja, que pessoas têm assimilado falsos ensinos, né? No passado, quando a gente vê esse relato aí, Jezabel, ela era filha de um rei sidônio, ele era adorador do deus Baal, era a época do profeta, um profeta fiel a Deus, que era o profeta Elias, que, infelizmente, Jezabel introduziu no meio do povo de Israel a corrupção religiosa e ela abandonou as verdades bíblicas. Você sabe que o profeta sofreu muito ali. Essa mesma tragédia, a gente está falando sobre as 7 igrejas, essa mesma tragédia atingiu Tiatira, né? Estava se repetindo na igreja. E Deus adverte contra os perigos que a igreja estava correndo por permitir que essas falsas doutrinas entrassem no dia a dia dos membros da igreja e nas famílias cristãs também. Você percebe, né? Quase 1000 anos e a igreja assimilando falsos ensinos. Deixa eu dar um exemplo para você. Olha só, Justiniano. Quem é Justiniano? No ano 538, entrou em vigor, e eu quero ler para você agora o texto, diz assim: no ano 538 entrou em vigor o edito de Justiniano, que permitia condenar até com pena de morte os que não respeitassem os ensinos do bispo de Roma. Esse foi o período de Tiatira, a igreja foi perseguida. Quem não respeitasse o bispo de Roma poderia ser condenado à morte. E a gente até mencionou, né, com Constantino, né, ontem. Se você quiser acompanhar o estudo de ontem, está salvo ali no Facebook também e você pode acompanhar. A religião cristã se tornou a religião oficial do império. Aconteceu que muitas doutrinas pagãs entraram, e aconteceu a mesma coisa nessa igreja, infelizmente. Foram influenciados por essas doutrinas muitos cristãos e eles foram perseguidos, né? E acabou que uma pequena minoria, pouca gente acabou sendo fiel realmente à verdade bíblica. Era muito mais confortável para muitos cristãos misturarem, né, o paganismo religioso com o cristianismo real, a verdade bíblica. Começaram a adorar o líder romano da época. Do século IV até o século XV, que é esse período da igreja de Tiatira, muitas doutrinas passaram a fazer parte do cristianismo por causa dessa associação entre o cristianismo e o paganismo. E eu quero trazer para você, olha algumas doutrinas que não têm respaldo nenhum na Bíblia, naquele período. E elas são válidas ainda hoje, dentro de um nicho, de um ciclo cristão. Algumas doutrinas
oração pelos mortos, a canonização dos santos mortos. A guarda do domingo, ao invés da guarda do sábado também, né? Olha só, doutrinas que foram mudadas nesse período da igreja de Tiatira. Outra, doutrina do purgatório, surgiu nessa época. Não é bíblico, mas foi uma doutrina inserida num contexto religioso pagão. Uso de água abençoada. Não existe água abençoada. Existe a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Outra coisa, a Inquisição também passou a ter um grande sentido e valor naquela época. Confissão dos pecados a homens. Será que eu sou um líder religioso, sou um pastor? Você deve confessar a mim? Não. Você pode conversar comigo, pedir uma opinião, mas confessar os pecados é a Deus. E por fim, 7 sacramentos, também uma doutrina que surgiu naquela época na igreja de Tiatira. Você entende comigo que, infelizmente, ao longo da história, a igreja de Deus ela foi representada por essas 7 igrejas. E nesse período, infelizmente, o povo de Deus foi assimilando dentro da igreja cristã ensinos pagãos. Apocalipse 1, verso 11 diz o seguinte: o que vês, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Então são 7 igrejas. Passou o tempo de Tiatira, que viveu essa experiência tão negativa, e surge então mais uma igreja, a igreja de Sardes. Essa é a 5ª igreja. Sardes, você percebe ali, construções ainda do período, né? Sardes corresponde à igreja do século XVII, a primeira parte do século XVIII também. Século XVII, século XVIII. Quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação de quem? Dos reformadores. Olha alguns reformadores conhecidos, homens que disseram o seguinte: nós não aceitamos essas falsas doutrinas. E nesse período, começou a surgir então alguns homens. Desde o século XVI, né, Martim Lutero ali, século XV também, olha só. Martim Lutero, João Calvino, esses são alguns homens que foram fiéis à mensagem de Deus. Melanchthon, Zwinglio, John Hus, homens que disseram o seguinte: olha, nós não aceitamos mensagens de homens, aceitamos mensagem de Deus. Mais um período da história que representou mais uma igreja. Entre os que lamentavam tudo isso estava Martim Lutero. Martim Lutero ele trouxe muitas contribuições. Ele entendeu que o perdão do ser humano é alcançado somente por meio de Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo Jesus nós alcançamos o favor de Deus. Para a igreja de Jesus há uma reprovação. E eu fecho esse bloco com essa expressão. Daqui a pouquinho a gente vai ver as 2 últimas igrejas, tá? Uma das poucas pessoas na igreja que não tinham se conformado com essas falsas doutrinas foi esse homem, Martim Lutero, e outros poucos também, nesse período da igreja de Tiatira. Após o intervalo, a gente volta falando sobre a igreja de Laodiceia, tá bom? Mais um período, a igreja de Filadélfia e depois a última igreja que é marcante, é o nosso período, a igreja de Laodiceia. Vamos dar uma pausa, não sai daí, tem tudo a ver com o nosso contexto hoje. É bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta, programa Escola Bíblica junto com você. Último tema da semana, último encontro, último momento aqui falando sobre as 7 igrejas. A gente vai ter muito tema profético ainda, até o final do ano tem muita coisa boa, então vá preparando o seu coração para cada dia. Eu quero sempre desafiar você e motivar você a acreditar o seguinte: pastor, todos os dias, assimile como um momento de adoração, um momento de estudo, aquele momento diário seu com Deus. É isso que a gente quer propor para você, que de repente tem estado com a gente aqui. Aproveite esses momentos como um período do dia para você estudar a Bíblia. Tem o seu momento de reflexão com Deus, de comunhão com Deus, tem o seu momento de se alimentar, de trabalho, atividade física, correria, mas tire esse tempo para você estudar a Bíblia.
tá? Junto com a gente aqui. São temas que, alguns temas você já ouviu, eles vão ser reforçados aqui, relembrados, uma outra perspectiva também. E a gente falando sobre as 7 igrejas. Vamos às 2 últimas igrejas do livro do Apocalipse, tá? Olha, a 6ª igreja do livro do Apocalipse é a igreja de Filadélfia. Mais um período da história representado pelas igrejas da Ásia e que de maneira individual representam um ou outro também hoje, tá? A igreja, você vê agora, uma representação, ainda resquícios da igreja de Filadélfia. A igreja ela tinha pouca força, é isso que a Bíblia descreve. Mas ela havia guardado a palavra de Deus, ela não negou o nome de Jesus. E só para essa igreja Jesus não faz nenhuma reprovação. Olha só, nenhuma reprovação para essa igreja. A gente destacou na terça-feira o nome lá de Filadélfia, né? Significa amor fraternal, representa a última parte do século XVIII, a primeira do século XIX. Então, século XVIII, século XIX. 1700, 1800, um período que corresponde ao nascimento, à expansão da pregação do Evangelho, das sociedades bíblicas, falamos um pouquinho sobre isso. Nesse período, se aprofundou os estudos do livro de Daniel e Apocalipse. Século 18 e 19 que começaram a estudar o livro de Daniel, Apocalipse. E 3 palavras, nesse período, aparecem como indicativas, né? Eu quero trazer para você aqui essas 3. 3 acontecimentos proféticos. Nesse período aconteceu o grande terremoto de Lisboa. A Bíblia fala sobre alguns sinais, a gente vai estudar mais a fundo sobre isso mais para frente. Nesse período aconteceu esse terremoto que foi profetizado. Não o terremoto em si, mas o fato em si. 1798, houve um escurecimento do sol, da lua, chamado de dia escuro. O livro do Apocalipse destaca, né? A lua parecendo sangue, escuridão na luz do dia. A gente vai tratar um pouco mais à frente sobre isso, eu estou passando só por alto, né? Mas aconteceu isso de fato na história em 1798. Quando eu digo para você que o que a gente está estudando aqui não é lorota, deixa eu usar esse termo aqui, mas são de fato relações íntimas com o que Deus escreveu e usou homens para escreverem. 1833 aconteceu a queda das estrelas. A Bíblia diz assim que como estrelas, haveria uma chuva de estrelas. Livro do Apocalipse, a gente vai estudar. Não vou falar o verso ainda, a gente vai tratar exatamente sobre esse tema mais para frente. Mas foi nesse período. Foi nesse período da 6ª igreja, igreja de Filadélfia, em que os homens começaram a entender o significado de algumas profecias. Foi a partir dessa época que, de fato, a gente tem a oportunidade hoje de entender um pouco mais sobre Daniel e Apocalipse, porque naquele período os homens começaram a pesquisar, a estudar. Nós vamos agora à última igreja, e ela é muito significativa porque ela engloba o período que a gente está vivendo agora. Você está vendo aí, a igreja de Laodiceia. Tanta gente já pregou sobre esse tema, sobre essa igreja, né? E o triste é que, ao contrário das outras igrejas, essa igreja não recebe nenhum elogio de Deus, mas ela recebe uma repreensão sobre a situação da igreja, que é marcada por um aspecto. Ela não é quente nem fria, é uma igreja morna. E Jesus afirma o seguinte: eu estou a ponto de vomitar. Olha o termo que Jesus usa: estou a ponto de vomitar você da minha boca, como água morna, né, que dá ânsia. Olha, você antes fosse frio ou quente, antes você fosse frio para você perceber que você é fraco e depende de mim, ou fosse quente, fervorosa, mas você é morna, acha que está comigo, mas não está. E eu quero trazer para você aqui algumas características descritas no livro do Apocalipse. Apocalipse 3, verso 18. Apocalipse 3, verso 18 fala sobre alguns conselhos que Deus dá para essa igreja. Primeiro conselho, depois leia com calma, Apocalipse 3, 18. Comprar de Cristo ouro refinado. Ele fala assim, Jesus fala assim, eu aconselho você, eu não aponto o dedo para ninguém, porque Deus não acusa ninguém, não aponta o dedo, Deus aconselha mesmo aquele que é morno, mesmo aquele que está dentro da igreja hoje.
Deus não aponta o dedo como muita gente aponta. Ele diz o seguinte, olha, eu vou dar um conselho para você, que você faça o seguinte, compre ouro refinado. A verdadeira riqueza, e aí é o sentido do que Jesus diz, né? A verdadeira riqueza é a espiritual, que vem exclusivamente de Deus. Ele oferece ouro puro, refinado pelo fogo. É isso. Não existe riqueza nenhuma no ser humano. Fiz questão até de, deixa eu mencionar aqui, raramente eu faço isso, fiz questão de postar no meu Instagram pessoal aqui uma frase agora que eu me lembrei nesse contexto. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e não estrela da igreja. A verdadeira luz, a verdadeira validade está em Deus, não em nós. Somos nada. Esse é o conselho para Laodiceia, uma igreja morna, e representa o período da igreja que a gente está vivendo hoje. Claro, existem pessoas hoje que são cristãos de fato, são cristãos fervorosos, que representam outras igrejas do livro do Apocalipse, mas grande parte do cristianismo, infelizmente, é morno. E o segundo conselho que Jesus dá é o seguinte: comprar do Senhor vestiduras brancas. O que representa isso? Jesus fala assim, olha, eu aconselho vocês também a comprarem vestiduras brancas, porque é Deus quem lava os nossos pecados, Ele que nos veste da pureza e dos atos de justiça. Apocalipse 3, verso 4, Apocalipse 19, verso 8. E o último conselho que Jesus dá para essa igreja, entre os três ali principais, é para quê? Para comprar de Jesus colírio para os olhos. Por quê? Porque somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos, os autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. É o mesmo problema que qualquer um que se esquece da importância do sacrifício de Cristo Jesus e começa a confiar em si mesmo. Infelizmente, o ser humano, ele tem se esquecido de Deus. A igreja tem se esquecido de Deus, a igreja de Laodiceia, morna. E Jesus dá um conselho: compra de mim um colírio para você enxergar a sua situação. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. A mensagem é dura, mas Deus diz o seguinte: eu sou duro, eu repreendo e disciplino. Quem? Quem eu amo. Apesar da triste condição da autossuficiência e misericórdia, a misericórdia de Deus, ela continua sobre a igreja de Laodiceia. Jesus, ele nunca tolera os seus erros, ele aconselha, ele oferece para que a gente se aproxime dele. Apocalipse 3, verso 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha o convite que Jesus faz para a igreja de Laodiceia. Para nós hoje, é exatamente nesse período da história que a gente está vivendo, uma igreja morna, que tem recursos financeiros, tem? Você olha as igrejas hoje, muitos recursos. Mas Jesus fala assim: mal sabe você que você é miserável, pobre, cego e nu, mas eu aconselho você a me buscar. E como povo de Deus, como cristão, eu e você precisamos ter um encontro com Jesus. Ele vai voltar. E nesse momento é um momento que a gente tem que abrir o nosso coração e aceitar a vestidura branca de Cristo Jesus, a justiça dele. O ouro refinado, que é o valor realmente que tudo tem, o valor de Cristo Jesus, e o colírio para a gente enxergar a nossa condição. É somente por Jesus, é somente por Cristo Jesus que nós somos salvos. Que nós sejamos fogo, fervorosos, em meio a uma igreja morna hoje, em meio à igreja de Laodiceia. Deus abençoe muito você, foi bom a gente estar junto essa semana estudando sobre as 7 igrejas. Semana que vem a gente vai estudar sobre a volta de Jesus. Mais um tema especial. Poderia ficar para o final? Poderia, mas semana que vem a gente vai estudar. Que Deus abençoe você. E vamos fechar essa semana orando a Deus. Senhor, que bom foi estudarmos essas 7 igrejas. E que triste, infelizmente, sabermos que nós estamos vivendo um momento de mornidão, de distanciamento, de cegueira espiritual, onde as pessoas acreditam que têm muitas vezes a Ti, mas não têm.
Senhor, que individualmente, como teus filhos, nós não façamos parte desse grupo, mas que sejamos fervorosos, é esse o desejo do nosso coração. Perdoe os nossos pecados, nós aceitamos de Cristo Jesus a graça salvadora. Nos abençoe, hoje e para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém.